Temporada de balanços no Brasil, divulgação dos resultados relativos ao quarto trimestre de 2022 e também expectativas sobre o mercado de trabalho norte-americano. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, quinta-feira, 9 de março. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início a informar tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro e os investimentos no dia de hoje. Podemos dizer que o dia de hoje é basicamente um dia de muitas expectativas, porque amanhã será um dia com informações também de grande peso, de grande relevância em relação ao mercado brasileiro, a nossa inflação aqui e também o mercado de trabalho norte-americano. Pois bem, mas vamos lá, vamos dar sequência aqui que o tempo corre contra nós. Por gentileza, só compartilhar a tela, obrigado. Vamos dar um rápido giro então. Pelo mundo, nós vemos que as bolsas europeias estão no campo um pouco mais negativo, seguido também da China e da Índia no patamar no vermelho, né? Patamar vermelho. Pois bem, quando o nosso índice aqui, o nosso o monômetro, que na verdade é a gananciômetro, né? Ele é dado pelo Paulo, pelo nosso colega aqui, nós vemos que está no campo neutro, indo para o campo do medo. Então, já tivemos uma situação bem mais tranquila nas últimas semanas e hoje, com certeza, é um resultado com bastante preocupação, né? Os investidores um pouco preocupados com a situação, que nós já vamos falar na sequência. O DXY está caindo hoje, 0,32% na casa dos 105, e o VIX está subindo 1,20% na casa de 0,19. Mas sem grandes surpresas, mas vimos que o VIX está lateralizando, está nessa região já nos últimos dias. Pois bem, entre os destaques que nós tivemos no dia de hoje, hoje é um dia que com certeza tem poucos destaques, mas há uma expectativa assim, extremamente grande relacionado ao mercado de trabalho norte-americano. Nós tivemos os pedidos contínuos de seguro-desemprego que vieram acima do esperado. Era esperado 1.659.000 e veio 1.718.000, e os iniciais era esperado 195.000 e vieram 211.000. Claro que não são informações positivas, mas para o contexto norte-americano hoje, o Fed que visa manter o controle inflacionário é uma informação positiva, é uma informação que vem agradar os mercados. Mas o ponto é, ah, esse aqui, claro, é apenas um componente. Ontem nós tivemos também divulgação do JOLTS, né? Falamos do ADP no vídeo de ontem, que é uma prévia também do payroll, no caso, que será divulgado amanhã. Então, a criação das vagas de emprego vieram acima do esperado. Era esperado 200.000 e eram 242.000. E na sequência nós tivemos o JOLTS, fala sobre que na verdade acaba sendo a Job Opening and Labor Turnover Survey. Significa os trabalhos abertos. Basicamente, em resumo, é uma outra métrica de analisar quantas vagas de trabalho foram abertas. Era esperado 10 milhões e vieram 10,84. Veio acima do esperado. Então, o mercado norte-americano, nesse quesito empregatício, continua ainda extremamente aquecido, mas a expectativa ainda é para o dia de amanhã. E ainda falando dos Estados Unidos, também temos algumas outras observações aqui, falando sobre o uso do cartão de crédito lá continua extremamente elevado. Então, no acumulado dos últimos 12 meses, nós temos uma utilização bem mais. Seguindo o gráfico aqui, nós temos o preço norte-americanos comprando no prazo, estão utilizando seus cartões, não estão diminuindo o seu consumo, e essa é uma tendência que ainda continua, que inclusive foi ontem divertido pelo CEO, pelo CFO do Citibank, dizendo que os consumidores norte-americanos eles estão começando agora a ter problemas em pagar os seus cartões de crédito. De que consta uma reportagem falando que eles estão vendo sinais da fraqueza no consumo. Então, sinal de alerta com a maior economia do mundo. Dando sequência aqui também, nós teremos, claro, algo que nós já mostramos outras vezes, que fala sobre o histórico do ciclo de aumento de juros do Fed. E aqui em amarelo é o que nós estamos vivenciando hoje, que está sendo o mais acelerado que nós já vimos em todo o histórico. Então, pelo menos desde 1983, é a alta mais acelerada que nós estamos vendo. E sim, possivelmente nós teremos um aumento na taxa de juros no dia 22 de março, se não me falha a memória.
Pois bem, vamos aqui então dando continuidade. Vamos agora falar um pouco sobre. Também outro fenômeno que vem ocorrendo nos Estados Unidos é a recompra de ações por parte das empresas. As empresas, quando realizam essa posição, é porque elas têm caixa, elas têm dinheiro e elas veem oportunidades no mercado e elas simplesmente fazem. Elas acreditam que o preço das ações que elas negociam, o preço das ações delas estão baratos. Então há um atrativo e faz com que elas acabem realizando a recompra dessas ações. E é um fenômeno que vem acontecendo de forma bastante acentuada, como nós vemos aqui, um recorde, né, num ritmo bastante acelerado. Aqui 2023, até o momento nós vimos que esse comparativo year to date, que no acumulado do ano, está um ritmo bastante, não digo frenético, mas acelerado. Então é um sinal de alerta, que inclusive também aqui tem outra empresa lá de Nord, uma outra empresa lá da Noruega, não, da Dinamarca, se não estou enganado, também acabou realizando a compra das suas ações. Então é um fenômeno que vem ocorrendo, temos que também abrir o olho. Por que abrir o olho? Porque o preço das ações pode ficar overvaluated, ou seja, sobrevalorizadas. E quando isso acontece, realmente não quer dizer que a empresa realmente, o valor da ação reflete o valor do que a empresa realmente vale. Mas como tem mais ações que estão detidas com a empresa, o valor da ação tende a subir. Então, o sinal de alerta aos investidores que não pode refletir o valor da empresa no valor das ações. Que outra pesquisa também falando sobre a quantidade de dinheiro que os norte-americanos estão, ou que os investidores, na verdade, eles estão considerando hoje, porque em alguns momentos vale a pena você ficar com dinheiro na mão e outros momentos vale você apenas investir esses recursos. E o que nós percebemos aqui é que alguns investidores estão com uma expectativa de que hoje manter o dinheiro. Tem um tempo atrás diziam que cash is trash, que dinheiro é lixo, que não valia ficar, não teria o porquê você ficar com o dinheiro parado na conta, mas hoje, pelo que nós percebemos aqui, não é uma estratégia tão negativa, tão ruim. Então, se você tem liquidez imediata, você consegue redirecionar seus investimentos de forma mais rápida e eficiente. Sendo dos Estados Unidos, uma outra informação também que veio lá da China, tivemos a divulgação de ontem, vamos ver ontem aqui, lá da China, que foi a inflação. A inflação, o índice oficial do país e também a inflação de preços ao produtor vieram abaixo do esperado. A inflação para as pessoas, a economia como um todo, era esperado um crescimento de 1,9%, veio apenas de 1%. E a inflação de preços ao produtor era esperada uma queda de 1,13% e veio 1,4%, levemente acima do aguardado, mas que é refletido nesse gráfico. Esses sinais, claro, podem ainda demonstrar de que, apesar de que tem alguns sinais que estão divergindo, mostrando que a economia chinesa pode aparentar um crescimento ou pode estar num caminho de retomada pós-lockdown, se nós compararmos esse gráfico, nós vemos que não está sendo bem assim. Então, claro que é uma informação que relata apenas um mês, não é uma informação ah, a longo termo, mas para o momento realmente liga o sinal de alerta e diz, opa, será que realmente a China está retomando seu crescimento? Então é um sinal que foi emitido e que nós temos que ficar também de olho. Entre outros também, mas por questão de tempo nós não vamos conseguir falar agora, mas vamos prestar atenção nesse indicador. Aqui no Brasil continuamos a temporada de balanço. Tivemos divulgação de várias empresas ontem e hoje também teremos de mais algumas. Nós vemos aqui então, nós temos a 3R Petróleo, que reverteu o lucro, teve um prejuízo no quarto trimestre. Tivemos a CSN Mineração, a Cimin, lucrou no quarto tri. Então a Cimin fazendo um trabalho bem interessante, bem bacana e aí performando de forma bastante positiva. Temos a CSNA Mineração, que também lucrou 197 milhões no quarto tri. Mas no ano ainda foi uma baixa de 81%. A Guararapes teve também, que é uma das, no caso, dono da Riachuelo, né? Caiu no quarto trimestre. O Grupo Mateus, que também acabou lucrando no quarto tri. A Dexcom acabou lucrando, no caso, a menos, né? Então ficou abaixo das expectativas. A Login teve um lucro bastante considerável, perdão. Então saltando 1000% na base anual. Então a empresa Login performando de forma bastante positiva. A CLC
também ligada ao Acro, lucrou no quarto tri de 2022, mas é uma baixa se nós considerarmos uma baixa na base anual. E a IRB teve um prejuízo de 38 no quarto trimestre de 2022. A IRB também que continua sofrendo, continua uma situação bastante ainda complicada, né? Então, a resseguradora, uma das mais famosas do Brasil, que tem uma longa história, infelizmente acabou performando de forma negativa. Pois bem, então, já que estamos no Brasil, vamos ver como que está o nosso Ibov para hoje. Até o momento está caindo 0,19% a 106 mil pontos. E o nosso dólar está, no momento, caindo 0,5% com a cotação a 5,14. E no nosso heatmap, nós temos os destaques de alta Cash, que é a Melius, seguido da MRV, setor de construção, a Cash Local Web e Exetec. E pelo que eu percebo, assim, por cima, as construtoras hoje performando um pouco melhor, são destaque positivo. E no campo negativo, nós temos os destaques de queda para o setor de mineração. Vejo que algumas empresas de minério caindo, com destaque de queda para a Hapvida, que continua caindo e caindo forte, seguido da CSNA, da Pets e da 3R Petróleo. Então, pessoal, são esses os destaques de hoje. Hoje, é claro que não tivemos tantas informações no nosso calendário econômico, mas com certeza no dia de amanhã ser um dia com uma agenda pesada. Serão apenas duas informações, mas que também farão um grande peso no mercado e teremos uma prévia de como está a inflação no Brasil e como que está oficialmente o payroll, no caso, o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, com certeza, o dia de amanhã vai ser muito mais movimentado e o dia de hoje podemos dizer que apenas estamos vivendo uma expectativa. Não se esqueçam de curtir no lado direito, no seu lado esquerdo da tela, a nossa jornada do investidor, um projeto aqui da Valorama, que você que quer investir no mercado financeiro, quer adentrar e não tem o conhecimento, não sabe começar. Então, estamos aqui para auxiliá-la. No mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.